Bom dia, eu me chamo Gabriela de Aquino Walters, sou acadêmica de medicina da UniOeste de Francisco Beltrão e participei do programa de iniciação científica da Fundação Araucária. Hoje vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da capacidade de reversão do crescimento de colônias de Aspergillus nidulans após tratamento crônico com diferentes agrotóxicos. O projeto foi executado por mim, Felipe Bender, Maria Marschner, e eu fui orientada pelas professoras Gisele Arruda e Franciele Folador. Para introduzir o trabalho, é importante salientar que o modelo de produção agrícola brasileiro é historicamente fundamentado na aplicação de agroquímicos para compensar os problemas do sistema de produção. Os agrotóxicos foram, portanto, introduzidos na agricultura brasileira na chamada Revolução Verde como uma tentativa de remediar as necessidades técnicas do solo e prevenir ou eliminar pragas que reduziriam a capacidade produtiva. Logicamente, quando se aumenta a produtividade, se eleva também a eficiência econômica do processo como um todo. A eficiência econômica por si só explica o tamanho do mercado de agroquímicos no Brasil. Esse aumento do uso de defensivos agrícolas levou a discussões acerca dos efeitos colaterais do seu emprego. A depender do tipo de ação, esses agroquímicos recebem diferentes classificações, como inseticidas, fungicidas, raticidas, acaricidas ou herbicidas, como é o caso dos agrotóxicos analisados nesse estudo. Aqueles que realizam o controle de plantas daninhas são então os chamados herbicidas e são agentes biológicos ou substâncias químicas capazes de matar ou suprimir o crescimento de espécies específicas. Aqueles que foram analisados nesse estudo são o gramocil, o fusilade e o Roundup, e são agroquímicos muito utilizados em culturas muito presentes nas refeições brasileiras, como o café, a cana-de-açúcar, o arroz, a soja, o milho ou o feijão. Então, em função dessa abrangente aplicação desses agroquímicos na produção agrícola brasileira, é de fundamental importância que sejam compreendidos os efeitos desses defensivos agrícolas sobre os seres vivos a longo prazo. Para a pesquisa desses efeitos no desenvolvimento dos seres vivos, são utilizados ensaios com organismos teste para avaliação do seu potencial em causar danos, sendo esses irreversíveis ou não. O organismo de escolha para esse tipo de pesquisa é o fungo filamentoso Aspergillus nidulans, em virtude de um conjunto de características que o tornam um modelo biológico ideal para eucariotos, sendo estas um sistema genético convencional bem caracterizado ou ainda o crescimento rápido em meios definidos, com resultados que são fenotipicamente identificáveis. Então, os objetivos dessa pesquisa foram de avaliar os efeitos do tratamento crônico dos agrotóxicos fusilade, gramocil e Roundup sobre o crescimento e desenvolvimento das colônias de Aspergillus nidulans e também de avaliar os aspectos relacionados à reversão dos efeitos causados por esses agroquímicos. Quanto aos materiais e métodos, foi utilizada a linhagem haploide BIMET de Aspergillus nidulans, e para a cultura desses organismos foram utilizados o meio completo líquido e o meio completo sólido, preparados segundo Pontecorvo. As colônias foram mantidas em uma estufa a 36 graus Celsius e foram inoculadas em meio de cultura com e sem agrotóxico. Foram acompanhadas por 7 dias, tendo seu diâmetro de crescimento medido a cada 24 horas. Após 7 dias, a placa controle foi rejuvenescida em meio sem agrotóxico, e a colônia tratada com agrotóxico na primeira semana foi dividida em duas, uma com agrotóxico novamente e outra sem agrotóxico. As etapas foram repetidas a cada 7 dias até o fim do período de 28 dias do experimento. Esse experimento foi feito em triplicata em 3 ensaios independentes, e a diferença de crescimento foi determinada a partir da diferença em relação ao crescimento do dia anterior. Os resultados foram submetidos à comparação de médias, utilizando como referência o erro padrão da média. Foram comparadas as médias da diferença de crescimento dos tratamentos versus o controle através do teste de ANOVA, seguido pelo teste de Tukey. Todas as análises foram feitas utilizando um software especificado, com significância definida como P menor que 0,05. Quanto aos resultados dessa pesquisa, em relação ao agrotóxico gramocil, houve uma diferença de crescimento significativa, principalmente a partir do 5º até o 7º dia de análise, como evidenciado na tabela 1, pelas letras diferentes, que vão identificar uma diferença estatística quando comparado o controle ao tratamento no mesmo dia de análise. Então, quando comparado o controle de 14 dias ao
a colônia submetida a 7 dias de tratamento e a 7 dias de meio completo sólido, ou seja, meio sem agrotóxico, houve uma alteração significativa do terceiro ao sétimo dia de análise. Comparando também o controle de 21 dias a colônia submetida ao tratamento com gramocil por 14 dias e depois submetida ao meio de cultura controle por 7 dias, houve diferenças significativas em todos os dias. No entanto, na semana seguinte, isso já não se repetiu. Esses resultados mostram que, apesar das alterações importantes entre o grupo controle e tratamento, essas diferenças não se mantêm após 28 dias de tratamento. Ou seja, mesmo após 21 dias de exposição ao agrotóxico gramocil, 7 dias em meio completo sólido, ou seja, meio sem agrotóxico, foram suficientes para reverter o efeito, de modo que a colônia recuperou seu crescimento ao fim do tratamento, apesar dos efeitos danosos do agroquímico. Em relação ao agrotóxico Roundup, não houve alteração significativa na diferença de crescimento durante os 28 dias de tratamento com Roundup na concentração de 0,01%, quando comparado ao grupo controle ou ao grupo exposto ao agrotóxico e depois mantido em meio completo sólido, com exceção da colônia submetida a 14 dias de tratamento e depois 7 dias de meio completo sólido, nos dias 4 e 5, como evidenciado na tabela 2 pela diferença das letras, que vão apresentar aquela diferença estatística que eu comentei. Este único dia de análise, entretanto, deve ser uma alteração temporária que atrasou o crescimento, mas que na sequência já retornou ao desenvolvimento normal. Portanto, 28 dias de exposição ao agroquímico não foram suficientes para causar danos ao crescimento e desenvolvimento da colônia de Aspergillus nidulans. Por fim, em relação ao tratamento com fusilade na concentração de 0,01%, também não houve alteração significativa na diferença de crescimento durante esses 28 dias de tratamento, com exceção da colônia submetida a 7 dias de tratamento com fusilade e mais 7 dias de meio completo sólido nos dias 5 e 6, como mostrado na tabela 3. Esse único dia de análise também corresponde a uma alteração temporária, que não afetou o desenvolvimento normal do fungo. Portanto, o fusilade nessa concentração não se mostrou capaz de alterar o desenvolvimento do Aspergillus nidulans. Os resultados dessa pesquisa demonstraram, portanto, uma maior alteração da diferença de crescimento das colônias de Aspergillus nidulans após a exposição ao herbicida gramocil na concentração testada de 0,01% do que aos agroquímicos Roundup e fusilade na mesma concentração. O agrotóxico gramocil interfere diretamente na transferência de elétrons e compromete a integridade dos ácidos graxos das membranas celulares, enquanto o fusilade e o Roundup afetam os processos de síntese de lipídios e de proteínas, respectivamente. Apesar da importância de cada um desses processos, o gramocil é o único com potencial altamente tóxico. Entretanto, foi ainda possível observar uma reversibilidade dos danos causados pelo agroquímico, o que sugere a relação entre uma interrupção precoce da exposição ao agrotóxico e a possibilidade de um desenvolvimento fisiológico após o contato. A fim de concluir esse trabalho, os resultados obtidos mostram que, mesmo após a exposição crônica da colônia de Aspergillus nidulans aos agrotóxicos de escolha, apenas houve alteração significativa do crescimento na exposição ao gramocil. Porém, essas alterações ainda foram reversíveis. Tais resultados sugerem a necessidade de mais pesquisas acerca dos efeitos crônicos em diferentes concentrações para refinar o potencial de reversibilidade dos danos causados pelos agrotóxicos. Por fim, eu gostaria de agradecer ao Laboratório e Grupo de Pesquisa em Biotecnologia, Saúde e Ambiente pelo incentivo e inspiração, à UniOeste e à Fundação Araucária pela Bolsa de Pesquisa. Obrigada!